Alberto Oculista faz parte de ti. Repsol. Muito boa noite, faltam poucos dias para que regresse o roncar dos motores pelas estradas regionais. Em estúdio, para abordarmos a nova temporada, o campeão regional Alexandre Camacho, e que este ano volta a parar, Gil Freitas, campeão regional de rampas e sério candidato ao título regional de 2016, e ainda o comentador Duarte Lagos. Convidámos também um representante do troféu Iaris, mas não conseguiram marcar presença. Já falta então um pouco para arrancar a competição, num ano em que os números de inscritos voltam à ribalta. Uma situação que não é nova. O Rally do Machico abre a temporada de 2016 e com 18 inscritos. Um número baixo que não é novidade, aliás, é cíclico. Bastará analisar números. No final da década de 90, a lista de inscritos tinha listas idênticas. Em 2011, a média de inscritos no Regional de Rallys foi de 17. Números que voltam a surgir. E o que se poderá fazer para contrariar este problema? Um problema que já se arrasta há algum tempo, diz Miguel Nunes, mas que se teimou em assobiar para o lado. Penso que só com uma medida radical é que isto volta a ter ânimo e a ganhar força, que é limitar bastante as viaturas de maneira a que se possa ter um lote grande de pilotos que possam aspirar discutir o primeiro lugar de um rally. Acho que só assim é que as provas vão voltar a ter interesse, os pilotos vão se sentir motivados para investir e o público vai voltar a acompanhar as provas. Limitar a que carros? Eu penso que na conjuntura atual, eu penso que um R2 já não está ao alcance de muitas equipas, mas penso que seria talvez o mais equilibrado, um carro que não é muito caro a sua aquisição. Pronto, se for um dos mais recentes é um bocadinho mais caro, mas também tem a vantagem de quem não tem tantas possibilidades. Existem carros mais antigos, como os C2, que já estão a valores mais apetecíveis e onde um jovem mais atrevido se calhar pode fazer frente a um outro piloto que tenha mais meios financeiros, mas que não possa passar dali, possa ter um R2 da última geração, mas não é tão melhor que um R2 desses. A Aécio Anjo concorda com o Miguel Nunes e acrescenta. Não, é a falta de competitividade nos rallies. Em segundo, a qualidade dos rallies e das organizações. E em terceiro, o número de provas existentes de um campeonato. Acho que não faz sentido um campeonato tão extenso. Não consigo perceber como é que as organizações estão sempre a se queixar que não têm dinheiro para realizar os rallies. Os pilotos pedem para ser menos rallies. O Tinta, 90% deles não cumprem os rallies todos e depois ninguém sai e não se reduz o número de provas. Ou seja, menos rallies mais compridos, mais compostos. Exatamente, acho que reduzimos os custos, aumentávamos a qualidade do rally. De forma eloquente, Ricardo Gonçalves, atual praticante, coloca ainda mais o dedo na ferida. Não há um rumo. Eu acho que o que falta, de facto, é uma planificação de fundo, uma reflexão e um rumo para onde é que nós queremos ir e de que forma é que queremos ir, com que mecanismos, com que objetivos. Há pouco dizia que metodologia de competição é que nós queremos ter, de que forma é que queremos competir, queremos atrair valores novos, queremos balizar no sentido de criar tetos orçamentais, no sentido de trazer mais pilotos e termos um campeonato mais competitivo, queremos ter um campeonato aberto com qualquer tipo de viatura. Nós temos é que ter uma estratégia e o que me parece é que nós andamos um bocado à deriva, porque o campeonato, seja ele qual for, tem de ter aspectos que me parecem elementares, que é competitividade, senão nós não temos audiências, temos que criar valor e temos que ter estratégias de comunicação. E estes três aspectos que me parecem chave são parentes pobres. Quando se fala em alargar campeonatos, o alargamento per si pode não ser uma medida muito má, mas quando olhamos para uma economia que está a passar por extremas dificuldades, é difícil sustentar projetos com maiores extensões. Há muitas modalidades que evoluíram, que têm estratégias de comunicação, que têm estratégias de atratividade, quer para os jovens, quer para os esportes, para os sponsors. E o que me parece é que nós estamos a ficar órfãos desse tipo de estratégia e é urgente que tenhamos uma estratégia dessas. A entidade que regula, a Federação neste caso, tem que promover mecanismos que nos dê visibilidade, quer sejam pelos meios convencionais, imprensa escrita, televisão, mas há os meios digitais. É preciso criar-se instrumentos que se pense numa forma de promover, que se arranje um promotor,
que se pense numa estratégia de efetiva promoção da modalidade, porque é disso que a gente está a faltar. Nós estamos a viver sempre um bocado daquilo que foi, digamos, a boa imagem que os rallies têm e as grandes molduras humanas que tínhamos nos últimos anos, até uns anos esta parte, que temos vindo a perder paulatinamente. Algumas das ideias defendidas, resta saber a opinião dos atuais campeões. Um deles é Alexandre Camacho. Boa noite. Boa noite. Opiniões que fazer, que urge fazer neste campeonato, por exemplo, na sua situação de muitos não ficarem parados? É assim, eu acho que o que o Ricardo acabou de dizer é realmente o que se está a passar e o que se sempre passou. A crise apoderou-se de tudo o que vive dos seus patrocínios, portanto, os rallies essencialmente é disso que as pessoas precisam para fazerem. Começou um pouco mais tarde do que no continente, e se formos a comparar o continente, teve anos muito negros, e agora está a começar, está com uma lista invejável para este primeiro rally, porque a economia começa a mexer. Na Madeira ainda não é assim. É verdade que não é só isto, mas esta é a principal situação. Mas isto não é novo para si, porque já parou, foi bicampeão e parou também. Sim, exatamente, porque o projeto acabava ali e tinha que ser assim, e não conseguia montar um projeto porque não haviam patrocinadores para isso. Este ano fico parado exatamente pela mesma situação, e é assim, estarmos também a balizar muito por baixo, eu não sei realmente qual era o retorno que ia haver, se iam haver assim muitos mais pilotos a entrarem, e se ia haver muitos mais patrocinadores a quererem entrar. Acho que realmente as coisas têm que ser pensadas, ser vistas, mas tem que haver realmente alguém que trabalhe com a Federação, que trabalhe com a promoção, que é o principal neste momento. Acho que nós temos que oferecer aos nossos patrocinadores, e é quem o excelente trabalho, por exemplo, que a RTP faz para os nossos patrocinadores é excelente, mas acho que poderia haver muitos mais meios se houvesse um promotor do campeonato. Mas para isso é preciso, nós somos todos amadores, nós não ganhamos dinheiro com isto, tem que haver uma entidade que estude, que trabalhe, uma comissão que faça e que pense e que realmente veja o que é melhor para o nosso campeonato. Gil, as coisas assim estão bem, têm que ser repensadas, a sua opinião. Você como também piloto e patrocinador também. Claro. Eu concordo com o Alexandre. Isto falamos muito, quando estamos cá dentro falamos de uma forma, quando estamos fora às vezes falamos de outra, mas acho que o cerne da questão está essencialmente na dificuldade e nas poucas empresas que a Madeira neste momento tem. E nas que têm, que algumas que têm possibilidade de pagar, não têm retorno, provavelmente não lhes é oferecido o retorno suficiente para que investam no automobilismo. Eu vejo que os primeiros carros são praticamente patrocinados pelos condutores, que têm empresas, porque senão eles estivessem também se calhar não ocorriam, porque realmente há muito poucas empresas a patrocinar o automobilismo. Também penso que isto é cíclico. Eu acho que não devemos ficar em pânico, eu acho que é cíclico. Já ouvemos de muita gente. O ano passado dizíamos, os esportes trazem toda a gente à estrada. Este ano já não há ninguém na estrada. Ainda não começou, já não tem ninguém. Portanto, também não podemos entrar nestes alarmismos inusitados, na minha opinião, mas claro que, e como o Alexandre diz, a crise cá vem sempre depois de lá. E quando isto melhorar, vai melhorar depois. Mas já voltaras aqui a Madeira tinha melhor campeonato que o campeonato nacional. Sim, mas agora é uma questão de você verificar qual é o dinheiro que entrava nessa altura cá e o dinheiro que entra agora. Porque as empresas que cá estavam, que faturavam milhões, já foram embora, e se estão cá só estão a aguentar para garantias, nomeadamente as construções civis. Muitas empresas foram, você veja a quantidade de pessoas que estavam envolvidas na construção cá já não existem. Portanto, a economia da Madeira está muito diferente. Duarte Lagos, hoje em conversa também com outros pilotos, e nomeadamente o Duarte Abreu, que foi quem trouxe em 98, 99 os 500, dizia-me ele na altura, nesse ano, 97, 98, 99, a lista de inscritos eram 15, 16, 17. Num trabalho também aqui do Ricardo Gonçalves, em 2011 temos, sem contar com o Vinho Madeira, só campeonato regional médias de 17 e em 2012, 19. Portanto, é como dizia é cíclico.
há que fazer, há que pensar o campeonato, está bom assim, que medidas? Sinceramente, eu acho que se nós formos olhar para aquilo que é a primeira lista do Rally que vamos ter este ano, não é certamente aquilo que nós desejamos. E comparativamente àquilo que temos do Campeonato Nacional, o Campeonato Nacional para a primeira prova tem, salvo erro, 29 inscritos. Sim. 13 são R5. 14, salvo erro, 14 R5s e temos um Super 2000. Portanto, existe aqui quase que metade de uma lista que são carros de topo e por equipas que todos nós conhecemos e grandes nomes do Campeonato Nacional. Eu acho que na Madeira nós temos o tal período que por vezes passamos por anos mais difíceis, não existe aqui se calhar uma continuidade desejada, e se nós formos olhar curiosamente para aquilo que tem sido os últimos campeões em termos de Madeira, acabam todos por depois ficar aqui com um interregno ou ficam parados durante algum tempo. Portanto, isto realmente reflete que são projetos extremamente caros e há uma dificuldade em conseguir fazer esta continuidade em termos de equipas de topo com grandes máquinas e grandes orçamentos. Nesses anos que falaste anteriormente, realmente foi necessário depois encontrar aqui uma solução e foram os tais troféus mais acessíveis em que acabou por preencher aquelas listas e trazer muito mais pessoas. E eu acho aqui um aspecto muito importante. Se nós formos olhar no nosso campeonato regional, nós temos o troféu Iaris, que são aqueles que têm, ao longo dos anos, tendo uma continuidade, e este ano tem 6 equipas, em que 4 vão participar agora na primeira prova, mas que têm vindo sempre a preencher aquilo que é a nossa lista de inscritos. Se nós formos tirar os Iaris, encontramos aqui isoladamente algumas provas, alguns veículos sem homologação, alguns C2 e depois aqueles carros que são os carros topo. Existe aqui um fosso muito grande. Eu acho que o meio da tabela, e o problema é este, e era isto que eu queria dizer quando comecei a falar. Há uma grande decalagem. O desporto faz-se essencialmente por aquilo que é o entusiasmo dos atletas. E se calhar isso é o que está a faltar agora no automobilismo. Está a faltar aquele entusiasmo que já tivemos anteriormente e está a faltar as bases. O que é que são as bases? São, provavelmente, a iniciação de novos participantes, ou até trazer alguns que já participaram e que já tiveram grandes viaturas, mas se calhar encontrar aqui um intermédio que possa integrar novamente em termos de listagem de campeonato regional. Para isso, o que é que teríamos de olhar? Não queria especificar marcas, mas sou obrigado a isso. Se olharmos, por exemplo, aquilo que é um campeonato na Alemanha, na Suíça, na França, um R1, um Renault Twingo, são carros engraçados, com custos baratos. Salvo erro agora, a nova versão do Twingo será homologada pela FIA já em março, portanto existe a versão anterior. São carros já com 133 cavalos numa versão mais leve, podendo evoluir depois para até um R2. Falando dos R2, temos a própria Peugeot, que já teve aqui viaturas em R2, que são viaturas engraçadas, competitivas, com caixa sequencial. Podíamos criar aqui, a meio da tabela, uma luta interessante nestas viaturas. Mas e essas marcas têm que apostar. E deixa-me só dizer isto. E há aqui 2 pontos que para mim são fundamentais. Se nós conseguirmos trazer alguns nomes, é preciso não esquecer que os nomes também levam pessoas às estradas, não é só os carros. Se nós conseguirmos trazer aqui alguns nomes para projetos deste tipo, em que depois a competitividade é grande neste grupo, certamente vai aparecer potenciais interessados, jovens interessados, porque, Alexandre, deixa-me usar como referência. Eu penso que provavelmente o sonho de muita gente que entra nos rallies era ter a hipótese de competir diretamente contigo. Com o Miguel Nunes, com o Aécio Anjo, com o Pedro Mendes Gomes. Portanto, falo de pessoas que neste momento não têm viatura, não têm projeto. O João Silva, o João Silva, por exemplo. Todos esses que acabam por ser referências, todos esses que acabam por ser referências em termos de campeonato regional. Só isto, por si, é um chamariz. Até poderia não estar a disputar diretamente o título de campeão da Madeira de Rallys, mas só o facto de ter esta possibilidade seria um chamariz muito grande. Leva pessoas às estradas, traz provavelmente mais competição e, só para finalizar também, teria obrigatoriamente, e acho que tem toda a lógica, existir um envolvimento muito grande das marcas neste capítulo. Porque estamos a falar de carros e eu acho que aqui, para o bem e para o mal, as marcas também têm que estar envolvidas naquilo que é o seu desporto. Portanto, não faz sentido estarmos a falar de outra modalidade com marcas de viaturas associadas quando temos o desporto automóvel e depois viram as costas, não é? Sim. Só de salientar que estamos aqui a falar daquilo que não temos e deixa-me acabar por dizer, relativamente àqueles que estão presentes, e o Gil é uma dessas equipas, apesar de termos só 18, temos que também agradecer e pensar nos investimentos que foram feitos. Portanto, também não podemos agora, de repente,
dizer que não, acabou, vamos começar tudo de novo porque isto assim não presta, mas certamente seria um assunto, agradecendo aqueles que ainda persistem, mas seria um assunto a pensar. Alarga a conversa a todos, quem o Alexandre queria acrescentar. Eu acho, exatamente, depois do Duarte estar a falar, e tu também teres dado o cerne para mim da questão, exatamente, é a iniciação e trazer novos pilotos e se calhar arranjar ali um foco de, não quer dizer novos pilotos em idade, mas novos pilotos que queiram entrar na modalidade, mas também na idade. O que é que acontece? Se formos a ver uns anos atrás, o campeonato nacional, as marcas como a Peugeot, a Fiat e a Citroën e a Toyota tinham apostado imenso nestes campeonatos. Víamos listas com entre 15 a 20 carros, portanto, de cada uma destas marcas. Eu cheguei, aliás, salvo erro, 2004 ou 2005, fiz o campeonato, exatamente, no troféu Peugeot. Portanto, a marca tinha um apoio enorme. Esses carros, depois de estarem em Portugal, obviamente são sempre muito mais fáceis de se construir um troféu. Aconteceu com aliás, o troféu que veio para a Madeira e que continua a ser apoiado é o Toyota Yaris. Se a Toyota não fizesse o apoio e se a Toyota cá na Madeira não apoiasse este troféu... E é preciso fazer jus ao Francisco Tavares que acarinha este troféu. Exatamente, que está de parabéns. Neste momento, nem esses carros estavam aqui. Portanto, se nós formos olhar para as listas... Eram 14 neste caso. Eram de 18, passavam para 14 do Rally do Marítimo. Não, isto é para dizer que as marcas realmente têm um poder muito forte na matéria e neste momento não estão viradas ou quando estão viradas para o desporto automóvel. Neste momento, vemos o Zé Pedro Fontes com o apoio da Citroën, mas a nível de troféus não vemos o apoio e esse envolvimento que havia anteriormente. E é aí que devia entrar a Federação, com o distanciamento das marcas do desporto automóvel, devia entrar aí a Federação tentar operações de charme para voltar a trazer. Exatamente. Portanto, operações de charme, vender um campeonato para a própria marca olhar e dizer assim, não, eu vou ter lá um carro a correr, mas vou passar na televisão XY. Mas isso no continente não acontece. E há outra situação também que acho que é importante. Nós estamos a falar de um desporto em que ser campeão aqui na Madeira, e eventualmente também, falo na Madeira porque é onde nós estamos, mas o ser campeão na Madeira não dá direito a um escalão superior, não dá direito a uma representação num campeonato europeu, não dá direito portanto, é campeão na Madeira. Por exemplo, como se fazia nos Açores, em que o Ricardo Moura participava no campeonato nacional. Até comparativamente a outras modalidades. Portanto, é campeão, recebe aquilo que é reconhecimento por parte da Federação, mas ficamos por aí. Não existe um seguimento, nem quase que uma motivação em conseguir revalidar esse título para conseguir atingir outros objetivos. Pode-se fazer a pergunta diretamente. Foi campeão, bicampeão de regional de rampas, o que é que isso lhe trouxe mais? Não sei. Prestígio? Prestígio, talvez. O nome das empresas foi conhecido. Mas aqui, voltando um bocadinho atrás, eu acho que, voltando ao cerne da questão, é sempre o problema económico. Porque, vejamos, eu concordo perfeitamente e plenamente que as marcas são as maiores interessadas, que são as que vendem os carros. Portanto, nós fazemos publicidade de várias empresas, mas as marcas dos automóveis, sim, a marca automóvel é a mais beneficiada se um Renault ganhar, se um Peugeot ganhar, se um Citroën ganhar. Claro. E não é por acaso que eles andam no Mundial, as marcas todas a investir milhões ou bilhões. O que é que acontece? Neste momento na Madeira tivemos um problema grave que está a começar a ser solucionado das marcas que perderam a representação e empresas que faliram. Se formos a ver, entrou agora cá uma empresa continental, a C. Santos, que ficou com uma série de marcas da Madeira. Volkswagen, Audi, Peugeot, Skoda, Mercedes, Mitsubishi, Portanto, houve uma série de marcas que fecharam cá, Ainda há marcas que não têm representante na Madeira. Portanto, isto não é benéfico para o automobilismo. Se o representante não existe, se a marca não tem capacidade financeira nem para um parafuso, que alguns deles nem um parafuso tinham em stock, como é que podiam patrocinar ou ter um troféu? Portanto, isto vai sempre bater ao mesmo. Ou a economia melhora e as coisas vão se desenvolvendo, ou então não vale a pena estarmos aqui e aguentar com os que puderem e para até esperar que melhore. E vocês que têm algum poder e têm marcas por trás,
queixam-se. E as equipas mais pequenas do Marcas por trás? Qual marca que temos por trás? As vossas? As nossas, cá, de marcas de automóveis não temos nenhuma. E o propósito que nós queríamos ter alguém aqui dos diários para saber até que ponto é que uma equipa destas consegue aguentar. Eu quando falei essencialmente nesta situação, e até porque eu depois também disse que é preciso olhar para aqueles que fizeram grandes investimentos e que estão no topo do campeonato, eu acho que podemos começar, e foi o que eu disse, temos que olhar para as bases, nós temos que olhar aquilo que é a base do campeonato, e a base do campeonato é feita cá por baixo. Muito provavelmente o que terá de acontecer aqui são situações de incentivo para aqueles que eventualmente queiram regressar com custos controlados e até... Mas essa iniciativa tem que partir de quem? Da Federação? Paulo, há uma situação que é o seguinte... Há uma coisa, essas bases todas normalmente são lançadas pelas marcas. Não havendo uma marca envolvida num bom preço para um troféu, é muito difícil de se conseguir organizar uma marca. E basta ver o historial que nós temos de troféus. Se as marcas estão em dificuldades, agora esperemos que melhorem e as coisas estão a assentar cá na região e as marcas começam a ficar mais sólidas. Os representantes de automóveis e as marcas começam a ficar já com outra pujança, porque elas estavam, e não vale a pena agora estar a dizer as marcas todas que mudaram de nós este ano passado. Foi uma quantidade, e não havendo a própria marca a disponibilizar um carro a bom preço, em que fala com o fabricante para disponibilizar viaturas de competição, em que organiza cá, como fez a Opel aqui há uns anos, com os Corsas, como fez a Toyota, e que se calhar é uma das empresas que ainda poderia chegar lá, porque isto não havendo o apoio das marcas dos automóveis é muito difícil se criar os tais troféus iniciais. Claro. Acho eu. E há uma situação, quero dizer, se nós eventualmente partíssemos para uma situação desse género, já existem marcas com viaturas feitas para troféus, que neste momento já não são novos, já são viaturas já montadas e construídas e à venda, que provavelmente até conseguiria a preços perfeitamente aceitáveis e razoáveis. Aquilo que seria necessário era encontrar aqui realmente uma base de trabalho em que existisse, se calhar, um envolvimento próprio da marca, em que depois facilitasse até na própria manutenção. Mas achas que a marca vai ter essa iniciativa? Terá que alguém contactar a marca ou não? Mas aqui... A iniciativa parte de quem? Dos pilotos, das marcas, da federação, da associação? Mas então vamos fazer o seguinte, vamos pensar assim, se continuarmos desta maneira, provavelmente o que vai acontecer é, ou a situação económica melhora e para o ano voltamos a ter um campeonato normal com uma lista agradável e carros interessantes, ou então vamos ter provavelmente 4 ou 5 inscritos no campeonato, porque nós agora podemos dizer, e já foi dito várias vezes, os rallies é um desporto caro, não é para quem gosta, é para quem pode. Mas se continuarmos a pensar assim, das duas uma. Portanto, aqueles que podem vão perder o entusiasmo, porque mais tarde ou mais cedo isso acaba por acontecer, e aqueles que têm o entusiasmo não podem. Vamos ter que encontrar aqui uma solução intermédia. Muito provavelmente terá de existir um envolvimento não de um, não de dois, não de três, mas de todos, marcas, pilotos, organizações, federação, porque não podemos estar a jogar só para um lado, temos de trabalhar todos para o mesmo sentido. Eduardo, mas, por exemplo, vamos falar neste momento nos diários, temos 3, 4 inscritos. 4. São 6 inscritos, 4 vão entrar agora, 2 mais tarde e há a possibilidade de entrar mais 2 equipas. Vamos pegar nisto como um exemplo. Isto é um troféu onde adquirir um carro são à volta de 5, 6 mil euros, fazer uma época, se calhar nem gastam metade disto, ou mais ou menos, que gastem o mesmo valor. Estamos aqui a falar num total de 14, 15 mil euros. Provavelmente gastam mais, porque pneus, inscrições, gasolina... Mas pronto, fazendo sim, mas é um sem valor bater, económico. Portanto, esses carros, dessas marcas que já foram... nunca vi nenhum carro desses agora à venda, um R1, uma coisa assim do género, que fosse abaixo dos 20 mil euros. Portanto, eu acho que isso é realmente sempre um bom troféu, mas lá está, voltamos à questão financeira e à questão de que... A competitividade entre as empresas e os próprios pilotos, porque isto depois tudo leva uma coisa à outra. Se as empresas tiverem interesse na competitividade entre as marcas e no patrocínio para serem mais vistas que as outras, se os pilotos também tiverem esse interesse, eles próprios vão se motivar e vão falar com os empresários e por sua vez os empresários vão ver que alguém da concorrência está a patrocinar alguém, também irá fazer o mesmo. Portanto, isto é tudo... E depois também passamos numa fase de transição a nível de homologações de capacetes, de designs, Certo. Tudo materiais que são muito caros. E, obviamente, as equipas... Uma equipa para arrancar nos diários do ano passado, só equipamentos de segurança gastou 3 mil euros, só para arrancar. Essa equipa posso ser um exemplo. Eu, o ano passado, tive que comprar capacetes e essa coisa toda foram quase 2 mil euros e 100 o ano. E, portanto, estamos aqui... Os fatos
pelo mais baixo. Se formos a falar de um fato mais caro, só 1000 euros é um fato. Mas deixa-me só pegar naquilo que tu disseste. Tu tens neste momento aquilo que é os Iaris, que é o excelente exemplo, que é o único troféu que existe, e são as viaturas mais acessíveis, sem olhar para aqueles que são os sem homologação. Os Iaris são as viaturas mais acessíveis no campeonato. O que eu acho é que daí para cima o fosso é muito grande. E não existe aqui nada. Temos o Vasco Silva de Mitsubishi Evolução 2. Pois, mas quem não consegue chegar ao Mitsubishi não consegue ter aqui uma viatura intermédia. Tu tens uma viatura, se calhar, de 10.000 euros, mas depois não tens a possibilidade de ter uma viatura de 20.000 num campeonato que consiga ser atrativo. Deixa-me aqui introduzir só um pequeno tema. Há quem diga que as rampas estão a matar os ralis. 8 rampas, 8 ralis, é muita prova. É verdade, é mentira? Eu acho muita prova. Mas não é isso que está a matar os ralis. Porque aí gerimos, eu estou a pensar gerir as rampas, por exemplo. Não fazer provavelmente. E há quem diga que, por exemplo, as rampas este ano terão muito mais inscritos, como o ano passado. Fechou com quase 60, mas são numa rampa pouco competitivas. Desde que se viu Renault Express, Renault e carros de comerciais a competir, para mim acho que muito rapidamente já atingimos o nosso tempo. Acho que também é preciso uma triagem nisto. Não vamos ter, estamos a queixar de 18 carros, mas os 18 carros são todos apresentáveis, entre aspas. Também se metemos como nas rampas tudo e mais alguma coisa, também acho que não é benéfico. Vai apostar forte do campeonato este ano para ser campeão? Eu aposto sempre forte, vamos ver se é possível. Com o novo navegador? Perco aqui a competitividade do Alexandre, que é pena. Eu gostava muito que ele cá tivesse. Irá fazer muita falta, até para a minha evolução. E olha, mas vou fazer o melhor. Alexandre, este ano o que é que vai fazer? Ficar totalmente parado ou vir nadar? Sim, a partir de toda a ponta que vamos ficar parados. Obviamente vamos fazer um esforço a ver se conseguimos fazer qualquer coisa, mas muito difícil. Muito rapidamente, que campeonato achas que vamos ter de Lagos? Campeonato, independentemente de aparecer mais ou uma ou outra equipa em termos de inscrição, penso que nos lugares da frente provavelmente será aquilo que nós vamos ter este ano. Com a saída do Alexandre, abre-se aqui uma janela ainda maior para as restantes equipas poder disputar aquilo que é o primeiro lugar, que é o mais ambicionado. Temos aqui alguns candidatos. Rui Pinto, Paulo Mendes, Filipe Freitas e Gil Freitas. Sim. O que pode vir a acontecer é existir aqui alguma... O carro que tem, só se tiver numa situação de chuva. Se houver uma coincidência de muitos rallies à chuva, os Mitsubishis, e esquecem-se do Filipe Pires também. Sim, as circunstâncias. Com mais competição, consegui ficar em segundo no ano passado, embora quando eu estivesse em prova, provavelmente não fazia os meus tempos, mas a verdade é que no final da época ficou em segundo lugar. Para concluir, Eduardo. Só para concluir, vamos esperar realmente que de alguma forma consiga melhorar toda esta situação, mas continuo a dizer, se ficarmos só à espera que as coisas melhorem, certamente não irão melhorar, porque eu continuo a dizer, o desporto automóvel faz-se essencialmente de ânimo e entusiasmo e parece que isso está-se a perder, não só nos participantes, mas essencialmente também quem vai à estrada ver. Muito obrigado a todos, já esgotamos os 25 minutos. A fechar, digo-lhe que foram alteradas as datas dos ralis do Rally do Porto Santo e a rampa município da Ribeira Brava. A prova da Ilha Dourada passa para 6 e 7 de maio e a rampa do município da Ribeira Brava é 23 de abril. O Rally do Marítimo abre então a temporada no próximo fim de semana. Cá estaremos na terça-feira seguinte para lhe mostrar tudo da prova. Boa noite, fique bem, fique com a sua RTP. Alberto Oculista faz parte de ti. Repsol.